Testemunho do Bispo Horácio Monteiro da cidade São Miguel de Tucumã, Argentina. Ano 2017. Antes de começar a falar da minha experiência, vou deixar uma mensagem para a igreja. Conheça a si mesmo, não deixe que as suas emoções governem a sua vida a um ponto que não possa raciocinar. Procure conhecer os seus sentimentos e as suas fraquezas. Seja motivado pela fé que há em Cristo, esteja em sintonia com Deus. Saiba lidar com pessoas difíceis de forma eficaz. Mantenha relações de amizades saudáveis dentro da igreja e ajude outras a crescerem espiritualmente. Tenha disposição para fazer o que é certo para você e para os outros. Não fuja das pessoas que não tenham boa aparência. Não despreze. Jesus foi rejeitado pelo povo por não ser rei, ele era filho de carpinteiro. Às vezes somos grosseiros, inseguros, desrespeitosos, controladores e não recíproco. Quando alguém nos ajuda, sendo ingratos com as pessoas, reclamamos da nossa vida para os outros, mostrando a nossa pouca fé. Temos que parar de reclamar quando as coisas não estão bem e cuidar da nossa vida espiritual para não perdermos essa guerra. Estamos em uma batalha travada por sermos representantes de Jesus na terra. À noite um anjo veio até a mim e disse: "Tenho revelações da parte de Deus para lhe mostrar." Eu me deitei na cama para que o meu espírito saísse. O anjo me levou ao inferno em um lugar onde só tinha homens poderosos de grande influência na terra e que estão no tormento. Fui a um lugar e vi o político Fidel Castro. Ele estava em uma grande gaiola e vários demônios lhe o atormentavam. O seu castigo é muito cruel por causa do mal que causou na terra. Oséias 8:7. Quem semeia um vento e colhe em tempestade. Oséias 10:13. Todavia, plantaste a impiedade, colheste a malignidade, comeste o fruto da mentira e do engano. Gálatas 6:7,8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que semear, isso também colherá. Esse político jogou a população inteira do seu país na miséria, causando fome e desemprego. Muitos empresários faliram, pois tiveram seus bens confiscados por esse homem que gozava de toda a renda do seu país, sem se importar com os povos pobres. O demônio disse: "Revela tudo o que acontece na política." Fidel disse: "Todos os presidentes, governadores e ministros estão destruindo o mundo. Todos eles estão financiando grandes projetos como o aborto, pedofilia, prostituição e tráfico de drogas e armas ocultamente. Tudo que é ilegal nos países pelas leis dos governantes na verdade não funciona na prática. Todas as facções criminosas que têm os seus líderes é apenas uma mentira para enganar a população mundial. Quem manda nas facções criminosas ocultamente são os políticos que estão no comando delas. Eles colocam homens para serem líderes de facções, mas esses são os seus representantes. Os governantes não querem que descubram que lucram com o dinheiro do tráfico de drogas, eles até matam. Quando estava na terra, eu lucrei com o dinheiro do tráfico de drogas. Coloquei o meu representante para ser líder da facção criminosa cubana. Os governantes não podem combater as facções criminosas por terem uma aliança. Os governantes ocultamente de várias partes do mundo financiam a prostituição de mulheres e de moças menores. Esses governantes criaram movimentos transexuais, homossexuais e o lesbianismo. Todos esses movimentos são financiados pelo próprio governo. Os governantes não têm o desejo de ajudar os pobres. Eles querem somente ficar ricos. Eles financiam o aborto e a pedofilia para destruírem a humanidade. Todos os governantes que sobem ao poder têm pacto com Satanás. Eles têm que seguirem uma agenda maligna de destruição da população mundial. Políticos que fazem pactos não são colocados no poder pelos votos do povo. Os canais de televisão são pagos pelos governantes e os empresários para espalhar a corrupção como
sexo, droga, prostituição, morte, violência e o homossexualismo. Tudo isso é uma forma de doutrinação para o mal. E o grande alvo é a família e os lares que são atacados pelas mídias. Os jornais é uma escola que ensina a matar e roubar. Os jornais das bancas e revistas são mentirosos. Depois que Fidel falou tudo isso, os demônios começaram a torturar ele. O anjo me levou até um vale onde um cristão era inocente. Ele foi eleito pelo voto da igreja. Ele não aceitou a participar da corrupção política. Os governantes pagaram aos jornais das bancas e às revistas para denegrir a sua imagem como político corrupto. Revista e jornais difamaram esse cristão. O seu ministério pastoral foi destruído, ninguém mais acreditava nele e a sua igreja se esvaziou. Até esse momento ele estava salvo. Deus usou um profeta e disse para ele abandonar a política. Ele continuou no seu cargo e não deu ouvido à profecia. Ele não aguentou a pressão dos políticos e se matou. Eu vi políticos no inferno que foram assassinados a mando de outros por causa de segredos que não podem ser revelados. Um desses políticos teve o seu carro danificado por um mecânico que foi pago para fazer isso. O carro desse político faltou o freio e bateu matando esse político. O outro político que vinha no inferno foi assassinado por uma facção para ele não ganhar a eleição. E quem mandou matar esse político foi o seu rival na política. Outros políticos foram assassinados pelos governantes dos seus próprios partidos, acusados de serem traidores. Eles foram envenenados antes de falar os segredos macabros dos seus partidos. Os demônios no inferno torturavam esses homens. Vi os demônios planejando formar o governo do anticristo, usando todos os políticos mais importantes da terra. Quero dizer a todos os crentes para não se candidatar a cargos políticos. Não existe uma disputa pelo poder entre os partidos. Todos eles são amigos e estão planejando o reinado do anticristo. Eles apenas fingem que são inimigos dentro da mídia para enganar os eleitores e mentir com promessas falsas. O anjo me levou até Mamon. Ele é um demônio-chefe com mais de 3 metros de altura. O anjo disse: Mamon revela as coisas ocultas. E o anjo apontou a espada e disse: é ordem de Jesus de revelar tudo para esse servo. Mamon me mostrou uma pequena igreja dentro de uma caixa. Ele disse: essa é a igreja moderna que está crescendo nos dias de hoje. Eu vi várias luzes coloridas piscando, dança, DJ e artes teatrais. Essa igreja parecia mais com uma casa noturna, como os pastores têm profanado as casas de orações. O anjo disse: o teatro é uma mentira, nada é real, tudo é encenação. O teatro é uma farsa que faz acreditar naquilo que não é verdadeiro. Foi através do teatro que surgiu os filmes que passam na televisão. A igreja que trabalha com teatro faz o povo acreditar que a palavra de Deus não é verdadeira. Se o Espírito Santo operasse milagres e curas nessas igrejas, o povo vão pensar que é um teatro armado. Os pastores têm transformado os jovens em atores dentro da igreja. Teatro é uma profissão que Deus abomina por disseminar as maldades. Mamon disse: essas são as nossas igrejas que crescem na terra. Todos os anos muitas igrejas desse tipo são abertas. Eles ainda ensinam nosso evangelho e as igrejas mais antigas que pregavam a verdade estão copiando dessas igrejas modernas o nosso evangelho para atrair as pessoas. O anjo me levou até outro principado gigante. Ele disse: sou responsável pelos falsos sinais dentro de muitas igrejas que fogem das escrituras santas. Eu comando legiões de demônios que fazem sinais. Temos enganados a muitos. Você não parou para pensar, ou porque as igrejas ímpias, que têm mais avivamentos do que as que são santas.
As santas igrejas têm buscado avivamento e não têm conseguido. Porque o seu Deus trata primeiro e purifica, e no tempo certo ele aviva, não no tempo do homem, mas no seu tempo. Já nas nossas igrejas são os pastores que determinam tudo. Eles pedem que fogo do céu caia e fazemos descer. Assim será conforme as suas palavras, porque queremos chamar atenções de muitos povos para virem ficar em nossas igrejas. Odiamos que as pessoas fiquem em igrejas de pastores sérios que só falam a verdade. E vamos aproveitar que nas suas igrejas não está acontecendo nada e iremos multiplicar os sinais e os milagres para ganhar mais almas ao nosso rebanho. Até os obreiros das igrejas sérias estão indo para as nossas, porque estão vendo os resultados. Não sabe o porquê os pastores que não vivem o evangelho são mais ousados do que os pastores que vivem na verdade. Os nossos pastores não precisam renunciar ao mundo para operar em grandes sinais de curas e uma explosão de milagres. Enquanto nas igrejas santas não acontece nada, porque não oram. Nós somos os responsáveis pelo sucesso de muitas igrejas, operamos muitos sinais para atrair o maior número de almas para esses templos. Os pastores, ao verem a multidão de pessoas em suas igrejas, irá aumentar a cobiça em seus corações de enriquecer. Nós alimentamos isso, e assim ganharemos as almas, assim ganharemos as almas dos pastores e do rebanho dele para o inferno. Os nossos tronos estão no púlpito de cada igreja prostituta, e somos as cabeças da liderança desse corpo. Iremos fazer de tudo para esvaziar as igrejas onde o Cristo é o cabeça. Estamos em grande competição com esses ministérios. Está tendo uma grande disputa entre as igrejas do Cristo e as nossas igrejas. Iremos multiplicar os sinais para conquistar mais membros. Os povos seguem os sinais, contrariando a palavra que diz que os sinais seguirão aos que crerem. Os sinais têm que seguir os crentes, não eles irem atrás dos sinais. Se eles seguissem o seu Deus pela fé, não pelos os milagres, nunca seriam enganados. Porque a palavra diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não pode ver. O povo não tem fé no invisível e quer ver sinais. Onde o Espírito Santo não opera, nós operamos. Onde ele não está, nós fazemos a nossa morada e enganamos muitas almas que não têm o dom do discernimento de espírito. Tudo que aquele principado falou é a pura verdade. O povo corre atrás dos milagres e os demônios sabem disso e trabalham em cima dessa fraqueza. O povo, para crer em Jesus, tem que crer em milagres. A Bíblia fala que Tome não acreditou em Jesus e quis tocá-lo. Jesus disse: acreditaste porque me tocou, sejais crente pela fé, não pelo ver, mas bem-aventurados que não ver mas crer. Vocês que são induzidos por milagres se tornam presas fáceis. Usem mais a fé no invisível e creia somente que Jesus é poderoso, mesmo sem operar milagres em sua igreja. Os fariseus pediram o sinal para Jesus, provas que é um Messias. E Jesus provas que é um Messias. Ele olhou para eles e disse: o sinal está na passagem de Jonas. Jesus se recusou a operar sinais para os fariseus. Eles tinham que crer pela fé, não pelos os milagres. Até Satanás disse: se tu és o Filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Jesus se recusou a operar aquele milagre e disse que o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus, ou seja, o homem viverá pela fé, não por milagres. Depois o anjo me trouxe para a terra e deixou uma mensagem para a igreja sobre as propagações de ideologias nas escolas, da mídia, faculdades, jornais, revistas, internets e musicais. Vigia a igreja, Satanás está atacando por todos os lados, soltando seu veneno. O governo, junto com empresários, está colocando ideologia satânica nas músicas. Estão fazendo lavagem cerebral nas mentes das crianças na escola.
O governo está investindo milhões nesse projeto de destruição da família através da música, programas de televisão. Milhões de euros e dólares estão sendo investidos na ideologia de gênero e pedofilia. Eles querem transformar as crianças em homossexuais antes da adolescência. Estão incentivando o sexo infantil e a pedofilia. Não deixe o seu filho ouvir músicas que falam de apologia ao sexo. Esse projeto é para destruir a moral e quebrar os valores conservados que a igreja deixou para a família. Todas essas ideologias vêm do inferno para os governadores. Eu vi livros de escolas no inferno que faz apologia ao sexo e à ideologia de gêneros. Satanás tem dado muito poderes para os políticos em troca que os seus planos malignos sejam executados. Tem países que vão aprovar leis para o matrimônio dos homens homossexuais. Países que ainda não têm leis para o casamento de homens vão ter. Em alguns países já tem isso. Os agentes do diabo estão produzindo músicas com letras imorais e violentas. O governo não proíbe essas músicas, mas tem aprovado elas e até pagando dinheiro aos compositores para contribuírem colocando letras de ideologia satânica. Tudo isso é para destruir, incentivar a matar, roubar, ter ódio, se prostituir e a sensualidade. Fui pregar o evangelho em um país chamado Bósnia-Herzegovina, onde a religião é muçulmana. Eu fui a um lugar onde não tinha igreja, pessoas que nunca pisaram os pés em uma casa de oração. Tive muita dificuldade de pregar a palavra de Deus para não sofrer perseguição. Você que nasceu em um país onde tem muitas igrejas e a liberdade para falar de Jesus, não aproveitar esse momento para se entregar a Jesus. Nesse país onde eu fui, muitos queriam uma única igreja para adorar. Vocês são livres para pregar o evangelho e não o fazem. Enquanto tem países que os cristãos queriam ter essa liberdade para pregar o evangelho. Em país livre o povo ignora a verdade. Enquanto tem pessoas que dariam a vida para outra falar de Jesus, mas não há liberdade. Os muçulmanos dão as suas vidas e até se sacrificam por aquilo que eles acreditam. E a igreja tem negado a Jesus e a sacrificar a sua vida por ele. Tem negado a viver a palavra, enquanto os budistas vivem os conceitos de sua religião, renunciando todas as coisas do mundo para viver dentro dos mosteiros meditando. São esses homens esforçados que Jesus quer. Qualquer um que decide virar um monge obedece todas as disciplinas da sua religião. Eu já ganhei um monge para Jesus. Do mesmo jeito que ele obedecia à filosofia budista, hoje obedece à Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Homem que tem zelo pela palavra e vive. Ganhei um muçulmano que fazia oração ajoelhado na mesquita. Hoje ele não sai de joelhos por diante de Jesus e ora muito. Esses homens de outras religiões obedecem a Jesus agora que são crentes, enquanto os que nascem em berço cristão não oram e não vivem. Um muçulmano convertido morre decapitado por Jesus, se por Maomé ele amarraria uma bomba no seu corpo para se suicidar. Imagine por Jesus. A igreja de hoje não morre por Jesus. E negam esse nome pelas as obras, cedendo aos prazeres. Se tiverem ameaçados para morrerem decapitados, negariam a Jesus para viver uma vida medíocre de prazer nesse mundo. Em países muçulmanos, as igrejas subterrâneas são construídas para adorar a Jesus. Eles correm riscos todos os dias de morte. Tudo isso para adorar a Jesus. Enquanto nós temos as nossas igrejas e somos acomodados, não queremos orar nos dias de orações. Não queremos ir à escola bíblica para aprender. Se chover, ninguém vai à igreja e preferem ficar deitados na cama. Aproveitam as suas liberdades porque em breve isso vai acabar. O governo usado por Satanás vai proibir o povo de adorar a Jesus em igrejas para instalar a perseguição. Ficam todos na paz do Senhor. Amém.